Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estais aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. Convenere in spiritus veritatis, docebit vos omnem nomen veritatem. Quando vier o Espírito da Verdade, ele vos ensinará toda a verdade. Nosso Senhor, quando está indo embora, está se despedindo dos apóstolos, promete a vida do Espírito Santo e que de fato vem e de fato lhes inspira, lhes explica tantas coisas. Coisas, inclusive, que o Nosso Senhor já tinha falado, tinha explicado, mas que eles não tinham terminado de entender, que eles conseguem aprofundar graças, sim, à presença do Espírito Santo. E algo disso também ocorre na nossa vida, na medida em que a gente também faz uma boa oração, faz um bom retiro, tem um momento ali, uma temporada que a gente reza mais e melhor, a gente enxerga melhor as coisas. E as pessoas, quando estão mais metidas na vida do Espírito, mais junto do Espírito Santo, elas vão tendo mais luzes. E daí, todo o tesouro que representa para nós o ensinamento dos santos. São pessoas que têm muita vida espiritual, portanto, os escritos dos santos, né? Um tesouro, né, para os cristãos, não só a biografia, mas o que eles falaram, o que eles ensinaram, porque foram pessoas muito metidas no Espírito, muito iluminadas. Têm visões muito profundas das coisas. E eu queria trazer para a nossa reflexão de hoje o nosso país, o Brasil, ontem, né? 7 de setembro, pensando, né, no Brasil. E especialmente o Brasil aos olhos de um santo, justamente, aos olhos de São José Maria. São José Maria foi um santo que esteve no Brasil, então é lógico, né, se é um santo mais próximo a mim, o que ele fez, o que ele não fez, o que ele falou, tem mais impacto, se ele tinha a mesma profissão, se ele morava na mesma região, aquilo de alguma maneira nos fala mais. E São José Maria é um santo mais ou menos contemporâneo, não tem 50 anos que ele esteve no Brasil, enfim, não foi ontem, mas também não é tanto tempo assim, pensando isso no tempo da história do país, da igreja, né? Em 1974 ele esteve aqui 17 dias e fez a escala no Rio de Janeiro, mas sobretudo ficou em São Paulo. Também fez uma romaria em Aparecida. Ele foi a Aparecida fazer romaria no mês de maio, ele costumava fazer a romaria no mês de maio e foi lá. E teve muitos encontros com milhares de brasileiros e falou muitas coisas sobre o Brasil. Tem um livro do Padre Francisco Fausto específico sobre isso, né? São José Maria no Brasil, traz muitas dessas coisas bem interessantes, né? E eu achei então legal, pensando, né, por ocasião dessa festa nacional que vivemos ontem, trazer isso para que São José Maria falou sobre o Brasil, o que ele tem a nos ensinar sobre o nosso país. Falou muitas coisas bonitas, muito, muito interessantes. Uma primeira delas nos animou a amar o nosso país. Ele, uma hora, dizia: há pouco mais de 48 horas que estou aqui e já aprendi muito. Aprendi que este país é um país maravilhoso, que há almas ardentes, que há pessoas que valem um tesouro diante de Deus, nosso Senhor, que vocês saibam trabalhar e mexer-se. Eu já me sinto brasileiro, falava assim, né? Enfim, simpatia também, né? Mas ao mesmo tempo, carinho, se tocava, né? E quando ele falava essas coisas, talvez vocês terão visto, como eu vi, tertúlias gravadas, graças a Deus se gravou, né, várias dessas tertúlias, e de fato ele conquistou todo mundo, assim, né? Não sei a experiência de vocês, mas a minha é que espanhol nem sempre cai muito bem para um brasileiro, assim, né? Porque tem um jeito mais, assim, mais forte, né? Parece tá bravo, né? Tem um estilo, assim, mais impositivo, assertivo. Para o nosso brasileiro, ele poderia até dizer para a América Latina em geral, soa uma coisa muito dura, assim, né? Um cara muito
direto e tal, né? Falando, pô, peraí, vai devagar, né? Pisa mais leve aí, né? Caia um pouco assim. Mas São José Maria, pelo contrário, sabe? Ele ganhou todo mundo. Com a simpatia que ele tinha, a sintonia que ele já me sinto brasileiro. E falava desse seu carinho que ele rapidamente ganhou pelo nosso país, nos ajudando a ter isso também. A amar o nosso país. Em geral ele fomentava isso. Ele escrevia já em Caminho, ser católico, ele põe entre aspas, né? Porque não é exatamente católico no sentido da religião católica, mas enfim, ser católico é amar a pátria, sem a ninguém deixar que nos exceda nesse amor, e ao mesmo tempo ter por meus os ideais nobres de todos os países. Então, católico aqui é no sentido de, digamos, as consequências sociais de ser católico. E católico no sentido de universal, né? A diferença de ser anglicano. Anglicano, esse inglês, né? A religião da Inglaterra, né? O anglicanismo. Ou ser ortodoxo russo. Então, as religiões foram tendendo a se nacionalizar, digamos assim, né? E católico é catarrolos, de acordo com o todo. É aberto, né? Universal, significa universal, né? Então, ser católico é isso. Amar o meu país, amar a minha pátria, ao mesmo tempo estar aberto também às outras, né? A riqueza que há no mundo em geral. Ele viveu uma época em que surgiam muito esses nacionalismos ruins. Nacional-socialismo, né? O nazismo é isso, né? E mesmo de uma maneira, o próprio fascismo espanhol tinha muito essa carga de amor ao meu país, mas de uma maneira assim, beligerante, né? Que desprezar os outros países, de querer conquistar, de querer porque mostrar o nosso valor, nós somos melhores, né? Expansionismo das guerras do século XX, né? E isso a igreja sempre condenou, esse nacionalismo ruim, ao mesmo tempo que elogiava o bom patriotismo. É bom, isso não é bom amar a tua pátria, né? Sem querer que ninguém me ultrapasse nesse amor, ou seja, amar mesmo, né? Eu amo o meu país, eu rezo pelo Brasil. Ontem celebrei a missa pró-pátria, né? Tem uma missa lá prevista no missal, né? Pelo nosso país, pela nossa pátria. A igreja fomenta que a gente ame. E é parte um pouco do quarto mandamento isso daí. É amar nossos pais, é a nossa raiz, a nossa origem. Aqui a minha família mais estendida, as minhas amizades. É bom, sabe? Ter amor por isso. Ter amor pelo meu contexto. Às vezes no Brasil a gente avacalha, até esse é um verbo bastante brasileiro, eu acho, né? Avacalha, faz um pouco de gozação com o Brasil e a piada lá, o inferno do Brasil, nada funciona, é um pouco assim, né? E até certo nível é bom, assim, sabe rir de si mesmo, né? Não levar a coisa muito a sério, é uma virtude nossa, uma virtude brasileira. Agora, não é bom o espírito cristão ter uma visão assim sombria das coisas, né? Que às vezes não tem que ter, não, porcaria esse país, né? Cara, isso aqui já passou, já não é muito bom isso daí não, né? Não é muito bom o espírito cristão, isso, quando é uma coisa assim sombria e negativa de uma maneira que não tem jeito, né? Uma coisa meio desesperada, né? E de desprezo. Não, e não é nem a tradição autêntica brasileira, né? A nossa tradição é alegria. Uma gente que ri quando deve chorar e não vive, apenas aguenta, mas ri. Deveria chorar, porque a circunstância é tão, né, complicada. Mas a pessoa está lá rindo, né, sambando, sei lá, né? E é aquela coisa, me lembro quando eu, recém-ordenado, eu fui uns meses capelão de um colégio lá em Valência. Tinham outros 2 padres capelães ali, um colégio, obra cooperativa do Opus Dei. Então foram me apresentando ali na sala de aula. E eu falo um pouquinho do Brasil aí, no Brasil, né, falei alguma coisinha ali. Brasil um país razoavelmente pobre, né, as pessoas não têm o que... mas mesmo assim são pessoas que têm muita fé, então são pessoas muito alegres, né? Um pouco vendi o Brasil assim, né? Uhum. E veio uma mãe falar depois comigo, o senhor é o padre que está falando. E a minha filha veio perguntar, mãe, por que Deus permite que tenha crianças que não tenham o que comer, né? No Brasil, então, uma coisa assim, né? Tava chorando a menininha lá porque ficou com a imagem, sei lá, né, de crianças que... Não, veja bem, não é bem assim, né? Mas tentei salvar um pouco do que dava ali, né? Mas olha um pouco assim, né? É verdade que tem mudado e, sei lá, coisas têm melhorado do ponto de vista material nas últimas décadas. Que bom, né? Mas seria uma pena que se perdesse também algo dessa alegria, algo desse bom humor. Um concreto brasileiro que passou, acho que uns 10, 15 anos fora e voltou, faz também, os outros 10, 15 anos atrás, e dizia, o Brasil está um pouco diferente do que quando eu deixei aqui, quando eu fui embora, né? As coisas melhoraram em termos, assim, de bem-estar material, né? Não há dúvida.
mas talvez perder um pouco daquela alegria que se inspirava, assim, que se estava no ar. As pessoas são mais sérias. Interessante, né? Achei um dado assim, curioso, né? Seria uma pena perder isso, né? Ah, sim, temos que lutar por um país mais justo, temos que lutar, né, na política, e foi... Ok, verdade, né? Mas não deixar cair, né? Então, para isso, para eu ser uma pessoa consciente, não alienado, que está ali, né, alguma pichação nos muros de Porto Alegre, enquanto tu é explorado, enquanto tu grita gol, estão te explorando, né? Essa coisa meio do marxismo, né? Tem que fomentar o ódio de classes e as pessoas têm que estar insatisfeitas porque a partir daí vai acontecer a revolução. Mas isso gera uma coisa assim de raiva, né? De sofrer raiva entre as pessoas, porque esse é o motor da história, né? Um pouco é a raiva, a briga de classes, né? Mas isso não é brasileiro, isso não é cristão. O cristão é alegria. É alegria. Ok, sim, há problemas. Ok, não podemos estar acomodados diante dos muitos problemas que assolam o nosso país. Mas, ao mesmo tempo, é próprio de um cristão esse otimismo sobrenatural. De olhar as coisas de peito aberto, com esperança. Isso é a maneira de encarar as coisas. E não torcendo para tudo dar errado, na verdade, tem um pouco isso, né? Torcer para tudo dar errado porque... Não, mas como quem busca soluções, como quem está disposto a arregaçar as mangas e enfrentar aquilo, né? Não torcendo para que tudo se exploda, né? São José Maria, ele falava, olha, se é um país grande, isso não é um país, é um continente, e é um país generoso, e tu tem tantas coisas aqui, de fato, chama atenção os brasileiros quando vão lá para Roma, quando eu fui lá, a gente geral emagrece lá, enfim, tem as suas coisas positivas, né? Mas é porque a comida é muito menos abundante lá, uma coisa curiosa, né? O jantar, tu vem lá, mas com uma batatinha ali, um negocinho, um presuntinho, pô, só isso aqui o jantar, pois é, né? Aqui a gente tem muito mais, sei lá, né? Sobremesa, chocolate na Páscoa, lá, e a Páscoa, beleza, tem um chocolatinho, acabou. Só isso, né? Cadê o meu ovo, sei lá, né? Estou acostumado com, né, carne, lá carne é um negocinho assim, uma tirinha de carne para cada um, né? Porque é o que deu ali, né? Aqui a gente tem, né, que essa churrasco, essas abundâncias, né? É interessante, a gente vive num lugar assim, realmente, café colonial, sei lá, né? Tu vai para certo, tudo assim, em grandes, né, quantidades. E vive um lugar de generosidade, uma terra generosa, digamos assim. E é bom que a gente preserve esse espírito, assim, nessa visão da vida e das coisas, e não ser tomada por uma visão meio acabrunhada e negativa, para eu não ser um ingênuo bobo e eu tenho que achar que tudo é ruim, nada vai ter jeito. Não é isso. Não é um caminho para melhorar as coisas, esse, né? Isso se manifesta não só com uma visão mais positiva diante da realidade, mas também diante das pessoas. E esse é um segundo ponto muito interessante que São José Maria comentou muito. Ó Brasil, a primeira coisa que eu vi foi uma mãe grande, bela, fecunda, terna, que abre os braços a todos, sem distinção de línguas, de raças, de nações, e a todos chama filhos. Grande coisa é o Brasil. Depois vi que você se trata de uma maneira fraterna e fiquei comovido. Isso aqui é uma coisa bem brasileira mesmo, né? Não só uma convivência pacífica, digamos assim, né? De diferentes origens, o cara que veio de tal país, mas uma verdadeira integração, assim, que há no nosso país, né? Isso é muito, talvez um pouco mais Rio de Janeiro, até um pouco mais aqui no Sul, né? Enfim, aqui também, né? Tem colonos de vários, mas parece que em outros lugares talvez esteja um pouco mais integrado, mas aqui também, né? Até foi essa frase dele, se gerou um selo no ano de 2002, os Correios, comemorando o centenário de São José Maria, fizeram um selo com a cara dele e com essa frase. O Brasil, uma mãe grande que abre o braço a todos e a todos chama filhos. Todos somos brasileiros, né? Independente se o cara, né, tem uma cor de pele e tal, de cabelo, eles têm sotaque, tudo é Brasil, né? A gente tem esse espírito de, algumas vezes, não, você não parece brasileiro. Bem, sei lá, talvez você não conheça muito, mas todo mundo pode passar por brasileiro, né, na prática, né? Porque é interessante, né? Porque a gente tem de fato de tudo aqui. Na Europa começa a ter isso das últimas décadas para cá, com a imigração, cresceu muito também. Então você encontra, né, num país europeu agora todo tipo de cores, digamos assim, né? Mas no Brasil você já tem isso de séculos, né? É uma coisa bonita, né? Como a gente tem isso bem resolvido, em grande parte pela matriz cristã, eu diria até católica, né? Dá a impressão que, por exemplo, nos Estados Unidos a coisa não é tão bem resolvida como no Brasil.
essa integração racial, étnica, né? Que a gente tem aqui. Lá é uma coisa mais complicada, né? Não sei, se pelo espírito protestante, não sei, né? Uma análise assim, sócio-histórica. Mas o fato é que aqui a gente tem essa abertura e tem essa integração muito bonita, né? Essa grande fraternidade nacional, que São José Maria dizia. Também um francês, um estudante de engenharia, fazia intercâmbio lá em São Paulo, faz uns 10 anos. E ele morou numa residência do Opus Dei, lá em São Paulo. E indo embora, ele dizia, cara, aqui gostou muito, né, do que ele viveu. E ele falou, olha, especialmente essa mistura Opus Dei Brasil, pá, sensacional. Ele porque falando do Brasil, de fato, dessa fraternidade, dessa simpatia, a gente se esforça por ser simpático, né? Em outros países não é bem assim, sabe? Na Europa, sobretudo, né? Bem, estou aqui na minha, cuida da tua vida, um pouco... Me lembro meus primeiros momentos de choque, assim, lá em Roma, esperando pro jantar. E aí, Vicente, hoje ele é padre, né? E aí, que tal, Vicente? Um madrilenho, né? Ele falou, oi, a mim não me toca, Steve. Ele falou assim, não me toque, né? A mim não me toque, perdão, né? Foi mal, desculpa, né? Mas não pode tocar, né? Porque, não, pô, já está ultrapassando os limites ali da privacy, sei lá, né? Um negócio, enfim, são outros padrões, não é que eles sejam também frios, mas sem dúvida que a simpatia é um valor nacional muito intenso, sabe? A gente quer ficar bem, né? O espanhol reclamava disso, vocês, brasileiros são todos unos quedones, falava assim, né? Quedones. Sempre quereis quedar bem com todo mundo, né? Você quer ficar bem com todo mundo, né? Um quedão, né? Inventou a palavra lá, né? Quedones. Não precisa ficar bem com as pessoas, um pouco dizendo, fala o que tu quer dizer, não gostou, ele que vai passear, né? Ok, há limites também, não é verdade? Para querer ser muito delicado demais, às vezes também não exigiu o que a gente tem que exigir, né? Mas é uma coisa boa, sabe? Querer ficar bem com todo mundo, querer, né, ser amável com as pessoas. E é um valor nacional que é algo para defender mesmo, algo, sei lá, para a gente ensinar para o mundo de alguma maneira. Para a gente levar para outras pessoas também. Bonito, né? Como o Papa Francisco tem disso também, veio aqui no Brasil, na JMJ, e falou, pôr mais água no feijão, ser convidado para tomar um cafezinho, uma cachaça não, né, um cafezinho ali, essa coisa legal, né, simpatia, chega em casa, né, vamos fazer não sei o quê, isso é uma coisa muito boa, algo que devemos defender, né, não é, temos que lutar sim pelo que é justo, temos que às vezes nos manifestar e de contra coisas e se mexer sim, politicamente, cada um terá suas ideias, suas posições, né, viva a liberdade católica, né, no campo político, social, mas não é bom, sabe, não é muito cristão ficar fomentando muito nós e eles, digamos assim, né? Uma polarização assim, que tem consigo algo de ódio, né, de esses caras, cara, a solução para eles é pôr numa sala, pôr fogo, tem gente, né, um pouco assim, né, tem que pegar esse cara da uma surra. Cara, tudo bem que tu tenha as tuas opiniões políticas e seja muito convicto delas, acho ótimo, né, que tenha fundas um partido, sei lá, né. Mas, olha, é bom que seja católico, né? E o catolicismo nos pede caridade, amar o próximo, amar até o inimigo, né? Quanto mais, sei lá, uma pessoa que está do meu lado, que eu tenho que lutar para compreender e conviver como quem quer produzir coisas boas, não como quem quer vencer uma luta, uma guerra, né? Esmagar o outro e mostrar que ele é um imbecil. Não, isso não é o espírito cristão. E não é o espírito brasileiro tampouco, né? O espírito brasileiro é o diálogo, O Brasil sempre foi internacionalmente famoso pela diplomacia, interessante, né? Sempre tivemos muito bons diplomatas, porque é do nosso espírito isso daí, né? Essa amabilidade, esse querer, o esforço por entender o outro, por conversar. É bom que a gente tenha isso presente e fomente isso como uma bela virtude nacional e depois cada um na sua vida pessoal, né? E por último, um terceiro ponto, essa terra é grande, dizia São José Maria, e precisa de temperamentos grandes, em todos os setores, em qualquer labor, porque não há tarefa pequena. Pois então, cabe mexer-se, fazer muitas coisas boas nessa terra que é tão feraz. Precisa de temperamentos grandes, de poder exercer a magnanimidade, né, a virtude do grande alma, né, do coração grande, né. No Brasil há muito a fazer, porque há pessoas necessitadas até das coisas mais elementares, não só de instrução religiosa, há tantos por batizar, como também de elementos de cultura comum. Temos que promovê-los de tal maneira que não haja ninguém sem trabalho, que não haja um ancião que se preocupe por estar mal assistido, que não haja um doente que se encontre abandonado, que não haja ninguém com fome e sede de justiça, que não saiba o valor do sofrimento.
temos que trabalhar muito um pouco essa mensagem, né? Vocês têm que ir, olha, isso aqui é uma tarefa grande, está na mão de vocês. E vocês não podem ser indiferentes à miséria alheia. É um problema tão grande que eu não consigo resolver, então eu cruzo os braços e não faço nada. Não. Eu tenho que sentir essa minha missão. Ok, uma pessoa pensa, eu vou embora do país. Enfim, somos um país de imigrantes, né? Então há nenhum problema de imigrar também para outros lugares. Mas, sabe, é bom que eu me sinta assim, eu tô aqui para melhorar esse negócio, sabe? Eu me sinto responsável pelo meu país. Aqui a gente está num estágio civilizatório, sei lá, de séculos antes de países da Europa, por exemplo. A gente tem muito menos história. Mas olha, o que fizeram lá, cabe a mim fazer agora. Nós somos os protagonistas de tantas coisas que é preciso mudar, que é preciso melhorar. E é tarefa minha. Eu sou o protagonista dessa aventura. E com o meu trabalho, enfim, a gente vai fazer isso de várias maneiras. Às vezes é uma ação social, ótimo, né? E vocês fazem também aqui, né? Uma promoção rural, uma promoção urbana. Vamos visitar esse asilo, vamos fazer. Ótimo. Mas depois também, nessa coisa mais longo prazo do trabalho sério que cada um faz, das famílias bem estruturadas, que isso aí é um bem social imenso, né? É muito interessante esses estudos, né? As famílias bem estruturadas, o custo que elas tiram do Estado, né? Uma coisa impressionante, né? O que mais ajuda um país a se desenvolver é isso, sabe? São famílias bem estruturadas e depois, claro, grandes profissionais, pessoas sérias, instituições sólidas. E isso cabe a nós, né? Cada um estudando agora, mas eu nem entrei na faculdade ainda. Pois é, mas o meu estudo aqui, eu estou combatendo a pobreza e a miséria humana e material, né? Moral e espiritual também. Porque eu estou contribuindo com o meu esforço por viver essa virtude, por me formar bem, técnica e humanamente. Eu estou fazendo essa aventura de construir um país melhor e diferente, né? Neste país, naturalmente, vocês abrem os braços e recebem todos com carinho. E quereria que isso se convertesse num movimento sobrenatural, num empenho grande de dar a conhecer a Deus a todas as almas, de se unirem, de fazer o bem, não só neste país grande, mas no mundo todo. Podem e devem. São José Maria falava isso, do cuidado material, e logo passava também para isso, para o cuidado espiritual, para o apostolado, para dar doutrina, para levar as pessoas para os sacramentos. Sou um seminarista que fez missão lá no Nordeste e me dizia, padre, ali não tem chovendo molhado, é a terra árida. Qualquer coisa que tu fale de doutrina, de próximo, as pessoas estão sedentas, né? Porque não tem nada, né? Zero de formação. E olha, não é só lá no Nordeste, não é verdade? As pessoas, em geral, né, tem muito pouca formação católica, não entendem, não sabem, né? E basta, sei lá, pensar, viu? Meus pais, ali foram criados numa situação, até foram na igreja lá, mas não sabiam muito bem, né? Não explicavam muito bem as coisas. E até hoje tem, né, gerações e gerações de católicos que até poderiam se dizer praticantes, mas não conhecem nem a moral, nem a doutrina cristã, né? Católica. Que grande coisa. E é legal ver como isso vai se fazendo, né? Várias iniciativas, várias inclusive gaúchas, que tá, né? Também, se o Brasil tem, dizia São José Maria, um certo protagonismo no mundo, eu diria que o Rio Grande do Sul tem um certo protagonismo no Brasil. Basta pegar o número de presidentes gaúchos, né? Historicamente, o Rio Grande do Sul tem um protagonismo interessante, assim, né? E São José Maria pegava isso e falava, olha, e a partir do Brasil, o mundo. Um lema dessa sua estadia aqui foi, no Brasil e a partir do Brasil. Entendo que o povo brasileiro está chamado a ser um grande povo missionário, um grande povo de Deus, e que vocês saberão cantar as grandezas do Senhor por toda a terra. E ele dizia, olha, vendo lá os japoneses e os afro-brasileiros, vocês vão, de fato, né? Depois que ele veio, o padre Rubens foi para o Japão, por exemplo, né? Passou 30 anos lá no Japão e vários foram para a Europa, para a África, para fazer o Opus Dei nesses vários países, né? Um pouco impulsionados por essa visão de São José Maria. Vocês têm uma cultura aqui católica consolidada e um espírito de convivência fraterno que é uma coisa maravilhosa. Então, você pega essa pessoa aqui e manda para outros lugares, sabe, ela vai transmitir essa riqueza de vocês para mudar o mundo. Interessante, né? Como dá até um pouco de vertigem, assim, né? Nossa, sério mesmo, isso cabe a mim fazer isso, né? Cabe ao Brasil essa missão, né? Se lhe foi dado de presente pela sua estadia um panô, né, esses mapas, panô é um tapete que se põe na parede, decorativo, né? E um mapa mundi, estava até, um dos que ele ganhou, estava lá onde eu estudava lá em Roma, no meu seminário lá de Roma.
E o Mapa Mundi, as datas que ele teve no Brasil, e só uma frase de um salmo. Dilataste cor meu. Tu dilataste no coração. Diz um salmo, diz isso, né? É um pouco a resposta, né, dos brasileiros que tiveram com São José Maria. É isso, olha, tu me expandiu os horizontes, né? Tu dilatou o meu coração, a minha alma, né? Antes eu achava que essa era a minha missão, agora eu me dou conta que é um negócio muito maior, né? Precisa de temperamentos grandes. São José Maria falava, né? Essa como que uma missão. Isso aqui a gente tem que crescer, a gente tem que olhar e abraçar. Essa é a missão minha, é a responsabilidade minha. Cabe a mim enfrentar esse assunto, essa miséria humana, essa miséria. O que eu estou fazendo para ajudar nisso, para ajudar naquilo? Temperamentos grandes. Né? Então, um pouco assim, amar o nosso país, valorizar essa coisa que temos, essa fraternidade cristã, no fundo, né? E depois como que uma missão diante disso daí, que é ter esse coração grande, que é estar disposto a fazer muito apostolado, a aproximar as pessoas de Deus, a combater também a miséria material, com o meu trabalho, com os meios que Deus colocou ao meu alcance. E também nos ensinou, claro, poderia falar muitas coisas, né? São José Maria, da experiência dele nesses dias no Brasil, mas, como é lógico, a devoção, especialmente a Nossa Senhora, a São José. Tive mês passado, 2 meses atrás, num centro lá de São Paulo e vi uma imagem que São José Maria gostou muito quando lhe mostraram quando ele estava no Brasil, mais ou menos desse tamanho, Maria, José e Jesus no meio, menino com as mãos, segurando das mãos os dois. São José achou muito bonito, muito piedosa aquela imagem, né? Um dia, nessa estadia, ele acordou e no café da manhã ele comentou que desde manhã cedo tinha se imaginado como uma criança pequena que Nossa Senhora tinha adotado. E ele estava lá na fantasia da oração dele, né? Ele estava um menininho lá na Larga de Nazaré, tinha Jesus ali, tinha José, né? Também nessa época ele cresceu muito em devoção a São José. Teve algumas descobertas, inclusive, que ele fez no Brasil, de como colocar a devoção a São José nos mistérios do terço. Ele estava explorando muito isso daí, né? Sempre, né? Até no nome, né? José Maria. Teve um carinho muito grande por esses dois, por esses três, que são os 2 nomes mais comuns no Brasil, né? José e Maria são os nomes mais frequentes, né? Então é um povo realmente muito católico esse nosso, né? Graças a Deus, né? Então, que bom que a gente termine também pedindo então para São José Maria que nos ajude a amar cada vez mais dessa maneira boa o nosso país, no sentido também muito metidos, né, nesse lar de Nazaré, que já é uma maneira de sabermos muito e ser muito brasileiros. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nessa meditação. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim.